Você acha que é normal tentar controlar o que as outras pessoas querem fazer, mesmo que seja para o bem delas, mesmo que a gente ache que nós estamos fazendo aquilo que é a melhor escolha? O que você acha sobre isso? Esse vídeo é exatamente para quem já tem a consciência de que está se envolvendo onde não deveria se envolver, ou para aquelas pessoas que têm a pulga atrás da orelha se estão fazendo isso e gostariam de entender como isso pode atrapalhar a sua própria vida, como que isso pode atrapalhar o seu próprio crescimento mesmo como ser humano, como profissional, e como isso também pode te afastar das pessoas que você ama, das pessoas que você se importa. Tá. Eu vou começar contando, né, um pouquinho da minha relação com esse tipo de processo. Há 2 anos atrás, aproximadamente, exatamente, há 2 anos atrás, eu tive a consciência de que eu estava lidando com essa questão em um aspecto da minha vida apenas, e era na parte de relacionamento. E eu estava passando por uma dificuldade muito grande dentro de um relacionamento, onde eu estava me sentindo muito pequeno e, de uma certa maneira, eu tentei controlar de todas as formas a outra pessoa para que eu conseguisse me sentir melhor comigo. Só que naquele momento, quando estava acontecendo aquilo, eu não tinha essa consciência de que o que eu estava fazendo era invadir o espaço dessa pessoa. O que eu achava naquele momento, na verdade, é que eu estava fazendo aquilo que era o certo, aquilo que era o correto. E no fim de 2023, exatamente no fim de 2023, eu fui, né, até o Acre para viver uma experiência de um mergulho lá, e lá eu tive a consciência total, né, do quanto eu estava sendo desrespeitoso com a outra pessoa, porque eu também não estava vivendo a vida que eu queria viver. Eu acabei tomando uma decisão de entrar em uma relação da qual era uma relação muito interessante, mas ela não era exatamente o que eu gostaria de viver. Só que eu também não tinha essa total consciência. Por quê? Porque ao longo da minha vida eu permiti que muitas pessoas invadissem o meu espaço de tomar decisão. Então, desde criança eu fui crescendo em um ambiente aonde as pessoas elas acreditavam que era natural, que era comum as pessoas mais velhas tomarem as decisões por quem era mais novo. E isso foi ficando, para mim, como um modelo de vida, como uma forma de viver. Então, conforme eu fui crescendo, sempre que eu tinha uma decisão difícil para tomar, eu procurava alguém para pedir a opinião dessa pessoa, procurava às vezes alguém mais velho ou alguém que eu admirava, que eu confiava, que eu achava que era uma pessoa que tinha mais clareza e esclarecimento sobre a vida do que eu. Isso foi fazendo com que a minha mente fosse condicionada a achar que as coisas elas acontecem dessa forma. Então, nesse relacionamento, nessa experiência, foi uma grande oportunidade que eu tive de aprender a soltar o controle, e eu só consegui soltar o controle quando eu aceitei encerrar a relação. Então, quando eu consegui encerrar a relação, eu consegui soltar o controle. Inclusive, essa é a dificuldade de muitas pessoas que não estão felizes no relacionamento e às vezes elas não conseguem realmente sair do relacionamento porque elas não querem perder o controle sobre a outra pessoa. Elas ficam pensando: ah, mas e se ela terminar, ou se ele terminar comigo e ele começar a ficar com outra? E se ele ficar feliz com outra pessoa? E se ele casar e tiver filhos e viver o sonho que eu tenho com outra pessoa? E por trás, né, dessa trava que a gente tem, uma das possibilidades é que seja essa questão do controle. Então você que está aí desse lado, né, comece a se perguntar um pouquinho sobre isso. Então, dando esse contexto, né, eu gostaria de te perguntar: você é o tipo de pessoa que quando você precisa tomar uma decisão, você procura alguém para essa pessoa te dizer o que que você poderia fazer, te dar uma luz, te ajudar a decidir? Porque se você tem esse tipo de comportamento, também é muito provável que você seja o tipo de pessoa que se acha no direito de dizer o que outra pessoa deveria fazer, mesmo quando ela não te pede. Ou até mesmo uma pessoa que você desconhece, quando você vê uma postagem na internet, a forma como a pessoa agiu, como ela se comportou. Então, quando a gente acaba entrando nesse mecanismo mental, nesse padrão mental de permitir que outras pessoas tomem as decisões da nossa vida, e ao invés da gente ir nessa direção, a gente vai naquela direção e a gente, na maioria dos casos, a gente nem sabe que a gente está indo em uma direção que não é a nossa, porque às vezes é algo tão antigo na nossa vida, às vezes é algo que veio de tão pequeno no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento,
e a gente não sabe que está indo em uma direção que não é a nossa. A única coisa que a gente percebe é que a gente não tem confiança para tomar as próprias decisões, então a gente procura outras pessoas para pedir opinião, e também que a gente fica dando pitaco e falando para várias pessoas o que elas devem ou como elas devem fazer as coisas, quando na verdade a gente não consegue decidir nossa própria vida. Então, esse é um bom diagnóstico para uma pessoa que está nesse tipo de situação, para ela talvez ter o insight, e perceber assim, cara, então peraí. Então, será que é por isso que eu tô fazendo isso? É por isso que eu tô entrando na vida das pessoas? Será que é por isso, por exemplo, que eu fico com raiva quando meu amigo, quando minha amiga vai para uma festa, vai para um evento, para alguma coisa, para uma viagem e ele não me chama, e ele não me convida? E aí a gente acha que a gente tem o direito, sabe, de dizer para aquela pessoa depois: "Olha, eu fiquei muito chateado, fiquei muito chateada com você, porque você foi naquele evento, naquela viagem, naquela festa com tal pessoa e tal pessoa e você não me chamou". Olha só aonde a gente chega no ponto de achar que a gente tem o direito de dizer para outra pessoa e ela ter tomado uma decisão com a liberdade que ela possui de tomar a decisão que ela quiser, e nos deixou ofendido e magoada, chateado e chateada. E eu entendo e reconheço que o nosso sentimento, que a nossa emoção ela é verdadeira, naquele momento a gente sente aquilo. O que eu tô querendo dizer aqui é que a crença, o padrão mental, que é a base que sustenta a percepção de realidade que permite que essa emoção esteja acontecendo, é totalmente disfuncional e vou usar essa palavra, doentia. Porque é importante a gente trazer um pouco de impacto aqui, para a gente entender o tamanho do buraco que é isso, porque parece algo muito simples, parece algo muito, sabe, corriqueiro, algo muito comum, algo muito: "Ah, deixa pra lá, é só um detalhe, só ficou chateado porque a pessoa fez uma coisa que ela gostaria de estar participando". Não é uma coisa corriqueira. Essa coisa corriqueira, ela esconde uma coisa muito mais profunda. Essa pessoa ela não está decidindo a própria vida. Essa pessoa ela está indo na direção de alguns que alguns estão dizendo para ela. E essa pessoa está se achando no direito de se envolver na vida de outras pessoas. Então esse foi o tamanho do buraco que eu percebi que eu estava enfiado e que eu ainda, mesmo após 2 anos, eu estou saindo desse processo. Por quê? Porque quando a gente resolve isso com uma relação com uma pessoa, começa a aparecer em outras. Por quê? Porque já existia, só que a gente não enxergava. E aí você começa a corrigir em outra relação, aí começa a aparecer em outra, e aí você começa a corrigir em outra relação, aí começa a aparecer em outra, em outra, em outra, em outra. E aí quando você vai ver, você fala: "Meu", tipo assim, eu tenho isso em muitas relações, eu me envolvo na vida de muitas pessoas, eu deixo muitas pessoas se envolverem na minha vida. E é nesse momento que a gente começa a perceber, então, a profundidade e a seriedade que é isso, não é apenas uma coisinha boba. Então, esse também é um ponto interessante para a gente se perguntar, sabe, assim, por quê, né, que eu não dou certo, será, em um relacionamento? Será que é porque eu fico tentando dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, do jeito que ela tem que fazer? "Ai, porque eu não gosto que você use essa roupa. Ah, eu não gosto que você come tal coisa. Ah, eu não gosto que você, tipo, assista tal X coisas". Vamos lá, vamos ser honestos, vamos ser honestas. Se nós realmente escolhemos aquela pessoa e ela tem aqueles gostos e aqueles prazeres, a gente ou aceita ou a gente sai da relação e a gente procura uma outra experiência. Porque a gente não tem o direito de dizer para outra pessoa o que ela deveria ou não deveria fazer. A questão é se a gente está afim de vivenciar essa experiência com essa pessoa, se isso pra gente é o que a gente está buscando. Porque se a gente for capaz de aceitar e seguir em frente, lindo, belo. Mas se a gente não for capaz de aceitar, a gente está sendo contra nós mesmos, contra nós mesmas. Então esse é o principal ponto. Não é que eu preciso aceitar qualquer coisa que o outro faça, eu só preciso aprender a respeitar que o outro faz o que ele quer fazer, e que eu aceito aquilo que eu gostaria de receber e de viver. Então as 2 coisas elas podem conviver juntas. Se eu estou em uma experiência de trabalho, onde naquele trabalho acontecem coisas que eu não aceito, que eu não gosto, eu posso pedir para mudar de setor, eu posso pedir para mudar de horário, ou eu posso aprender a me adaptar àquilo. Se eu não quero me adaptar àquilo que vai contra os meus valores, porque tá aí uma coisa que a gente hoje não tem claro, quais são os nossos valores. Por isso que a gente acaba procurando as pessoas para perguntar o que que nós deveríamos fazer. Porque na verdade quem diz para nós o que nós deveríamos ou não fazer são os nossos valores. Quando nós temos os nossos valores muito claros, quais são os meus valores de vida? Quais são os meus valores de relacionamento? Quais são os meus valores de carreira profissional? Quais são os meus valores como ser humano?
Eu tenho até um amigo que ele fala muito sobre isso, né, ele fala assim: "Olha, a gente não precisa, se consertar em todos esses papéis da vida", igual eu disse aqui, no trabalho, no relacionamento, não sei o que lá. Se a gente se tornar um ser humano melhor pra gente, a gente vai ser bom em todas as outras. E eu concordo com ele, faz muito sentido. Só que aqui eu tô trazendo pra você de forma separada, porque às vezes pra você vai ser muito difícil você olhar pra você de uma forma logo direta e mergulhada. Então se você olha pra cada setor, vai ser mais didático pra você poder resolver isso. Então, na mentoria, por exemplo, é esse tipo de situação que a gente lida. A gente lida com situações como essa. Às vezes, a gente não está decidindo a nossa vida, a gente está deixando, às vezes, a nossa família, às vezes até uma pessoa que já desencarnou decidir a nossa vida, porque ficou lá uma memória, uma crença do que ela dizia que a gente deveria fazer. Ou às vezes, a gente deixa os nossos amigos decidirem a nossa vida. Tem também pessoas que acabam deixando as redes sociais decidirem a vida dela. Ela segue um padrão de rede social. E aí, quanto mais ela tenta viver aquela vida da rede social, mais ela foge do que tem a ver com ela, e ela fica tentando preencher, preencher, preencher aquele buraco e ela não fica feliz. E quanto mais ela fica infeliz, mais ela tenta se envolver na vida dos outros e dizer o que os outros têm que fazer. Então isso sabota a gente no trabalho, sabota a gente nos relacionamentos, sabota a gente com os amigos, sabota a gente o tempo todo. Só que a gente acaba não percebendo que isso está acontecendo, porque, como eu disse, é algo que vem de muito cedo. Então, na mentoria, quando chega uma situação como essa, né, a gente vai buscar entender quais são, né, as conexões que essa pessoa tem e fazem isso com ela, e que ela faz isso também com essas conexões. Porque a gente vai precisar entender primeiro essas conexões que essa pessoa tem, para ir entendendo da onde que isso veio, porque ao entender da onde isso veio, a gente começa com algumas ferramentas específicas que existem para a gente poder lidar com isso, a entrar em ação para ir neutralizando, para ir conseguindo resolver tudo isso. Só que o primeiro passo que a gente precisa é ter essa consciência. O primeiro passo que a gente precisa é aceitar que a gente está vivendo esse processo. Não é uma vergonha a gente assumir que a gente está se envolvendo na vida dos outros e deixando que as pessoas se envolvam na nossa vida e decidam por nós. A grande questão é se a gente vai mudar isso, porque o tempo está aí disponível. Os meses, os anos, eles vão se passar. A gente vai mudar ou não. Então, daqui a alguns anos, a gente pode olhar para a nossa vida e falar: "Cara, que legal, porque eu venho já há 2 anos, há 1 ano mudando e fazendo várias transformações no meu dia a dia, e agora eu estou vendo o impacto disso, agora eu estou vendo o resultado disso, agora eu estou vendo a consequência positiva que é mudar". Ou a gente pode continuar e daqui a alguns anos a gente olhar e falar: "Nossa, cara, como que a vida é injusta, como que Deus é injusto, sabe? Como que, nossa, como que a minha família acabou comigo, nossa, como que, tipo, as pessoas que estão à minha volta não ligam pra mim, não me amam. Ai, por que que o meu parceiro ou minha parceira nunca faz aquilo que é importante pra mim? Ai, por que será que ele não me ama? Será que ele não gosta de mim?" Não, não é sobre isso. É que ele não precisa fazer o que você gosta pra te amar. Nem ela. Ele e ela precisa apenas ser ele e ela. E se você ama ele ou ela, você ama. Se você não ama e você está pedindo que ele ou ela faça algo para você amar ele ou ela, é porque você não ama. Então você precisa tomar uma decisão e ter essa clareza. Se você não consegue decidir a sua própria vida, você ainda não se ama também. Então, se você não se ama, você não consegue amar o outro. E se você não decide a sua vida, você tenta se envolver na vida do outro. E é isso que eu venho descobrindo cada vez mais na minha vida. Quanto mais eu percebo aonde eu tô me envolvendo na vida das pessoas, eu tô me tirando disso e tô me tirando disso porque eu quero decidir a minha própria vida. Eu não quero decidir a vida dos outros. Eu não quero decidir a vida da minha família, dos meus pacientes, das pessoas que me procuram na mentoria. Na verdade, eu nem tenho mais pacientes, né? Eu fiz o desligamento de todos os meus pacientes exatamente porque eu tô fazendo um reset, né? E eu tô focado agora só nas mentorias. Mas esse é o X da questão, sabe, a gente não é santo, a gente não é anjo, a gente não é perfeito. A questão é se a gente escolhe mudar, se a gente escolhe se aprimorar. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. A questão é que eu busco me aprofundar e estudo sobre isso para ir ajudando, oferecendo ferramentas para as pessoas que precisam de ajuda porque elas estão perdidas no caminho delas, e no meu tra o meu trabalho é ajudar a iluminar, a clarear ali o caminho delas, para que elas possam tomar melhores decisões, porque quando você está no escuro, você não consegue tomar uma boa decisão. Se você está num lugar que está mais claro, você pode tomar uma boa decisão. Então a diferença é essa. Na mentoria, eu não vou tomar uma decisão por você, você vai tomar a decisão. O que eu vou fazer é te ajudar a clarear a situação. Então você vai poder olhar para ela com qualidade de percepção, sem as ilusões, sem os véus que ficam na sua cara te tampando para você decidir de uma forma errônea.
Então veja bem, se você aceita, se você acredita que você merece uma vida, sabe, e você vai viver ela sem que pessoas decidam por você e que você decida por você, esse é um caminho, é uma possibilidade. E eu tenho um questionamento para te fazer. Até quando você vai permitir que os elogios das pessoas ou que as críticas delas direcionem as suas decisões? Até quando você vai acreditar que as pessoas elas deveriam seguir um caminho porque você está criticando ou está elogiando elas? Esse tipo de estratégia de controle de comportamento é um tipo de relação que não é respeitosa, é um tipo de relação que não é amorosa. Então, você precisa decidir se você quer ficar bem ou se você quer continuar nessa. E caso você queira continuar nessa, tá tudo bem, é a sua decisão, eu estou respeitando. Só que se você deseja mudar, fica o convite para você entrar em contato comigo. Peço, por favor, também que você possa comentar aqui no vídeo, fazer uma pergunta, fazer uma crítica, como eu disse, se você quiser, né, tá tudo bem, eu estou aberto a receber as críticas. Peço também que você possa se inscrever no canal e que você possa encaminhar para alguém que você conheça, para que essa mensagem ela possa chegar em mais pessoas, porque o meu trabalho aqui é exatamente esse, é enviar essa mensagem para o máximo de pessoas, para que quem sabe, né, as pessoas que queiram aprofundar isso, que elas possam me procurar e aquelas que querem aproveitar a informação que está aqui dentro desse vídeo, que elas aproveitem da melhor maneira que elas decidirem, com a liberdade delas. Então, saia desse vídeo com a clareza de que eu não estou te dizendo o que você deve ou não deve fazer, mas sim estou te convidando a refletir se vale a pena você recuperar a sua autonomia de vida, podendo tomar as decisões da sua própria vida e automaticamente parando de se intrometer na vida das outras pessoas, porque nós não temos esse direito de fazer isso. Isso é contra uma lei universal, que é a lei da liberdade. Todos somos livres, mas quando estamos fazendo isso, não somos livres ainda. Então nós podemos resgatar essa liberdade através da nossa escolha. Espero que você tenha recebido essa informação. Caso, né, ela te some, como eu disse, comenta, compartilha, segue o canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.